Hoje eu vou falar da mulher narcisista oculta ou vulnerável. Como eu já disse em outro vídeo, existe uma pesquisa que saiu em 2023 que 40% das pessoas borderline são também narcisistas. E o tipo de narcisismo que eu identifico nessas pessoas borderlines é o oculto ou vulnerável, porque essas pessoas têm um sofrimento muito grande também, têm uma dor muito grande. E tem um lado bondoso e generoso que é muito notório. Então, como que funcionam essas mulheres especificamente, borderlines narcisista ou narcisista vulnerável? Numa comunidade religiosa, por exemplo, ela vai ser aquela pessoa que vai ajudar todo mundo, que vai ser muito generosa, que não vai medir esforço para fazer tudo por todos. Só que o que que ela tem? Ela tem esse lado bondoso muito escancarado, muito declarado, muito notório, só que ela tem uma malignidade muito oculta. E ela sempre vai ter alguém que vai ser objeto de seu desafeto nessa comunidade, ou seja, qualquer pessoa que ameaça o seu posto, ou seja, qualquer pessoa que ela se sinta intimidada ou ameaçada de perder o seu status, de perder o seu lugar, o seu espaço, vai ser objeto de perseguição. Então, é uma pessoa que sente muita inveja, que sente muitos ciúmes, é uma pessoa que usa da bajulação, então ela bajula muito para conquistar ali, né, lealdade, para conquistar adoração. É uma pessoa que usa de calúnia e difamação quando ela sente inveja de alguém e começa a perseguir. Então ela usa também de falsidade, de engano, de mentira. É um egoísmo muito grande, porque ela não mede consequências para atingir o seu objetivo, que é destruir essa pessoa através de maledicência, calúnias, difamações. Ela vai fazer campanhas difamatórias no 1 a 1 na igreja, ou seja, ela vai se aproximar de cada pessoa, se mostrando muito bondosa e generosa. Ali ela vai conquistar a confiança da pessoa e ali ela vai denegrir a imagem dessa pessoa, ela vai defamar essa pessoa. Que ela sente inveja ou que ela se sente ameaçada. Então, essa malignidade é muito oculta e muito difícil de ser percebida, porque é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, é uma ótima cristã, é uma ótima cidadã, ajuda todo mundo, mas tem essa malignidade muito sutil e muito oculta. E veja bem, ela não vai atingir essa pessoa que ela inveja ou que ela começa a ter como inimiga diretamente, ela vai fazer isso de maneira encoberta, sutil e velada, indiretamente, é indo ali no 1 a 1 para defamar, para denegrir a imagem dessa pessoa. Pessoalmente, ela vai até conversar com essa pessoa, às vezes vai até tratar bem, às vezes, né, ali vai disfarçar um pouquinho, mas ela vai destruir essa pessoa e a imagem dela ali nos bastidores. Então, essa pessoa, ela também tem muita falta de empatia, porque ela não se coloca no lugar do outro, ela não mede as consequências que ela vai causar na vida dessa pessoa. E essa pessoa pode ser quem for, e ela não se importa de, inclusive, prejudicar a si mesmo, né, nas consequências que aquilo pode trazer para si mesmo ou para pessoas que ela convive, porque ela fica obcecada em destruir aquela pessoa que ela inveja, que ela ciúma ou que ela se sente ameaçada. E se alguém souber desses modos operantes dela, porque veja bem, ela é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, e se essa vítima por acaso relata a alguém o que ela está sofrendo, essa perseguição, ela vai ficar com muito mais ódio ainda. Então, assim, ela não vai pensar, poxa, né, isso é consequência do que eu estou fazendo, não. Ela vai distorcer a situação e ela, apesar de estar fazendo essa campanha defamatória, a vítima sofrendo calada, quando a vítima abre a boca, ela vai vir com tudo, com muita fúria, e vai intensificar os seus esforços para realmente detonar essa pessoa. Então, veja, é muito difícil perceber e detectar. Por quê? Porque ela consegue muita lealdade, porque ela envolve essas pessoas no drama dela. E como alguns autores dizem, né, alguns transtornos geralmente gera um funcionamento muito interessante. Alguns falam do triângulo do drama, por exemplo. Essa mulher narcisista, ela vai funcionar de 3 modos.
Em algum momento ela vai ser a salvadora, ela vai salvar alguém, ela vai fazer tudo por essa pessoa, ela vai transformar a vida, mas ao mesmo tempo, quando ela se sente ameaçada ou prejudicada, ela vai se tornar perseguidora, mas ela vai se mostrar para as pessoas como a vítima. Então, alguns autores falam no triângulo do drama, né? Então, ele se manifesta, essa pessoa, né? Esse indivíduo, como salvador, perseguidor e vítima. E quando essas pessoas, principalmente essas mulheres, envolvem outros no drama, ela também vai manipular a situação para fazer com que essas pessoas também funcionem dessa forma. Por exemplo, essas pessoas vai salvar ela, que é a vítima. Então, vai fazer o papel de salvador lá, veja como eu estou sofrendo, como alguém está me fazendo mal. Então, ela vai conquistar adeptos para também ficar do lado dela para se tornar um perseguidor desse desafeto. Em outros momentos, ela vai também levar essa pessoa a ser a vítima, porque aí o que acontece? Quando uma pessoa vê que está sendo vítima desse tipo de abuso, desse tipo de perseguição, é natural que a pessoa se feche, é natural que a pessoa se afaste. Então a pessoa vai ter desconfiança com quem essa pessoa convive, com quem essa pessoa, né, se relaciona, então ela vai se distanciar um pouquinho. E aí, essa pessoa que se aliou ao narcisista vai falar, tá vendo, ó, eu também estou sendo vítima, olha o que essa pessoa está fazendo comigo, ela não gosta de mim, ela não conversa comigo, olha como ela me olha. Então, assim, qualquer coisa ali é motivo para agravar, né? Então, essas pessoas, elas tendem a aumentar, inventar e agravar uma situação, às vezes, boba. Uma coisa assim, tudo assim é muito desproporcional, né? Então, assim, ela vai ser a vítima, a perseguidora e a salvadora. E essa pessoa também vai se tornar uma salvadora para ela, porque ela vai se apresentar como vítima, essa pessoa vai sentir dó e vai se tornar também um perseguidor e vai vir também como salvadora para libertar essa pessoa desse sofrimento. Então, assim, é um assunto muito complexo. Eu acredito que muitas pessoas ao longo da vida, em algum momento, já podem ter sido vítimas de uma narcisista ou um narcisista encoberto ou vulnerável. É muito complicado porque essas pessoas, elas têm uma capacidade de sedução, de envolvimento, de manipulação muito grande, porque elas usam muito de bajulação. E elas vão usar todos os recursos possíveis para envolver as pessoas nesse drama. E essas pessoas, por falta de conhecimento, ingenuidade, elas não conseguem ter o discernimento, porque as pessoas não param para pensar, mas espera aí, será que isso é verdade? Deixa eu perguntar para fulano o que está acontecendo, deixa eu ver o outro lado da história. Ninguém. Por quê? Porque às vezes essa pessoa está acima de qualquer suspeita, é uma pessoa da confiança, é uma pessoa que já fez muito, que se mostrou ser de muita confiança, então ela acaba ficando acima de qualquer suspeita. Infelizmente, muitas pessoas, por falta às vezes de maturidade, ingenuidade, conhecimento e inocência, não vê as coisas com os próprios olhos, vê as coisas com os olhos dos outros, então não consegue pensar por si mesmos, então são facilmente manipuláveis. Então, assim, fica o alerta, né? Fica o alerta, procure ajuda, tente entender a situação, porque essas pessoas, elas não medem consequências. Se elas precisar destruir famílias, se elas precisar romper laços familiares, de amigos, causar divisão, discórdia em qualquer comunidade, em qualquer contexto, elas vão causar por ego, por ciúmes, por inveja, porque elas se sentem ameaçadas. E essas pessoas, elas sentem muita inveja, muita. É uma inveja destrutiva que elas, ao ponto delas se tornarem obsessivas e obcecadas pelas pessoas que elas sentem inveja. Então, procure ajuda, tente entender o que está acontecendo, se você é vítima, se você conhece alguém que é vítima, se você está envolvido nesse drama, nesse triângulo do drama, se tornando ali, às vezes, uma perseguidora também, uma salvadora de uma pessoa que está denegrindo a imagem de alguém ou defamando. Procure entender a história, procure outra pessoa, pergunta o que está acontecendo, se permita pensar nos dois lados da situação, use mais a lógica. Essa pessoa que está sendo vítima, como ela se comporta, ela está usando de campanha difamatória em relação a essa pessoa, como que ela é, observe mais,
Porque assim, o narcisista, ele vai sempre atacar a pessoa que ela se sentiu prejudicada quando interferiu nos teus planos, nos teus modos operando, ou seja, e seja alguém que foi lá, ameaçou o teu status, ameaçou o teu lugar, que aparece mais que ela, ou simplesmente alguém que tirou a tua fonte de suprimento. Então, assim, fica a dica, fica alerta, não vá tomando dores, não vá se tornando inimigo de pessoas que você nem conhece, sem conhecer o contexto, a história e a situação. Por mais que você confie, por mais que você ame, por mais que essa pessoa seja boa, isso pode ser indício de um transtorno muito grave, do qual você também está fazendo parte. Então, fique o alerta, deixe cada um viver a sua vida, viver a sua dor, resolver os seus problemas, veja com teus olhos, pensa com a tua própria cabeça, busque ajuda, busque orientação, aconselhe essa pessoa a buscar, e só assim você vai conseguir também, né, amadurecer,